Mas o apóstolo Paulo era um homem que orava sempre. Essa não é a primeira oração que o apóstolo Paulo faz neste livro. E também não é a primeira oração do apóstolo Paulo na prisão. Apóstolo Paulo ora, os irmãos podem ver no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11. Ele ora, também está no contexto de prisão. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 12. Ele ora de novo, também está no contexto da prisão. Nós temos alguém que está preso pela Roma, e ele continua orando. E nesse livro, especificamente, essa é a segunda vez que ele ora, porque ele orou já no capítulo 1, versículo 15 a 23. E essa é a segunda vez que ele está orando de novo. A primeira vez ele ora pela necessidade de iluminação, para que o Senhor ilumina esse povo, ilumina o nosso entendimento, para nós compreendermos a realidade da igreja. E agora ele está orando para que Deus nos capacita a viver na prática esses ensinos que ele havia passado para nós. Paulo, mesmo preso, leva uma vida de oração contínua. E o que mais me surpreende é o conteúdo da vida de oração dele. Talvez também seja isso. A segunda coisa que não nos leva à oração é o motivo. Eu conheço as igrejas, obviamente, e vários irmãos convivem com os cristãos, que você vê que essa pessoa se torna homem de oração ou mulher de oração quando tem problemas. Porque quando não tiver, ele não vai orar. Para que orar, né? Tá tudo bem, né? Então, nós oramos quando estamos passando por problema. E há período que você vê a pessoa estar frequente no culto de oração, no encontro de oração. Mas basta essa situação for resolvida, a pessoa desaparece, né? Já não começa a frequentar mais. E aí você vai ver na outra temporada do próximo ano, ele voltando ali na oração, quando surgir de novo um problema. E, querido e amados irmãos, essa não é a vida cristã que Deus nos convida a vivermos. Então, o apóstolo Paulo sempre orava, e o conteúdo da oração dele me surpreende, porque ele estava preso, passando por necessidade, por privações, e a oração dele é por bênçãos espirituais. A oração dele é de intercessão. Ele devia orar, Deus me livra dessa situação. Ele tinha muitos motivos para orar, mas a oração dele é por outra razão. E, irmãos, pasmem-se, que nesse momento eu fico constrangido de olhar os meus motivos de oração comparado ao apóstolo Paulo. Mas talvez nós podemos ver como é que era o espírito do apóstolo Paulo. Por que ele não estava preocupado quando estava na prisão? Porque era um homem de oração. Ele não vivia a realidade humana, vivia a realidade de Deus. Porque quando você ora, você vive na perspectiva de Deus, naquilo que Deus pode fazer. Eu não estou dizendo na expectativa. Ora, notam bem, irmão. Não expectativa. Porque hoje os crentes vivem na expectativa. E quando ela é frustrada, o que faz? Ela sai da igreja, vai em outra igreja que podem oferecer uma solução rápida. Existe perspectiva, que é segundo a palavra de Deus. Existe expectativa, a manipulação de Deus. Aquilo que você acha que Deus vai fazer segundo a sua oração, achando que a oração é uma fórmula mágica de você fazer Deus trabalhar ou fazer alguma coisa. Mas não é. Você tem que viver, a tua oração tem que estar na perspectiva da palavra de Deus. Naquilo que a palavra de Deus diz. Assim você não vai se frustrar se Deus não fazer. Irmão, Deus pode não fazer o que você quer, mas com certeza Ele faz o que Ele quer para a sua vida. Ele responde às orações. E por isso, hoje, se Deus quiser, espero que Ele, através do Espírito Santo, constranja o teu coração para nos mover numa vida de oração. Então, a outra coisa, talvez, que eu preciso destacar, irmãos, porque é isso, é o nosso foco, é que, imaginemos, irmãos, nós, os conservadores, e eu volto a lembrar os irmãos, no capítulo 1, nós temos a ideia que nós não precisamos orar, porque Deus sabe tudo, a soberania de Deus.
pastor Gerson, leva muita gente que não gosta de orar, ter a soberania de Deus como razão para não orar. Deus sabe tudo. Deus sabe o meu coração. Deus sabe o que eu necessito, por que eu vou orar? Deus, pela sua soberania, escolheu, predestinou aqueles que vão ser salvos. Para que eu vou orar para a salvação dessas pessoas, se Deus já fez? Mas ora, nós vamos ver o apóstolo Paulo, que no capítulo 1, versículo 4 e 5, falando que Deus vos escolheu, vos elegeu no amado. E aí no versículo 11, a partir do versículo 11, começa a orar para essas pessoas que foram escolhidas. Então o apóstolo Paulo mostra que não existe incompatibilidade entre a soberania de Deus e a vida de oração do crente. Aliás, a nossa oração é exatamente para que Deus cumpra a sua vontade para conosco. Então, a soberania de Deus não é uma razão para nós não orarmos. É, obviamente, a razão para nós orarmos a Deus. E esse apóstolo, ele pode e ele acredita na soberania de Deus. E ele ora ainda assim para a salvação desses irmãos. Amados irmãos, eu creio que de uma maneira que ultrapassa o nosso entendimento, se calhar nossas mentes, Deus executa todos os seus planos através da oração. Todos os seus planos através da oração. E que nós possamos crer nisso. Eu destaquei a vida de oração porque o irmão vai se surpreender como a oração é importante. Por isso eu estou dedicando esse tempo antes que os irmãos realmente possam explicar esses versículos. Nesses versículos eu não tenho muito o que explicar, porque a oração do apóstolo Paulo é para exatamente acontecer em nós aquilo que o pastor pregou nos dias anteriores. Então eu vou fazer uma recapitulada. Apóstolo Paulo, irmãos, nunca separou o ensino da oração. O ensino e a oração andam junto. A palavra e a oração andam junto. E tem muita gente que quer a palavra de Deus, que quer pregar, inclusive, mas não tem uma vida de oração. E você quer estudar a palavra de Deus? Quer pregar a palavra de Deus? Não só. Então, ora. Leva uma vida de oração. Ora, irmão. Ora. Ele ensina pelo seu próprio exemplo a eficácia de oração. Oração anda junto com o ensino, com a conversão das pessoas. Você precisa orar. E o apóstolo Paulo sabia que tudo que ele estava a ensinar não seria possível ser concretizado na vida dos irmãos em Cristo Jesus se ele não orasse. E por que esse senhor, cada vez que ele ensina, diz: por isso me coloco de joelho orando por vocês, por isso oro para que Deus faça isso? Por que cada vez que ele ensina, diz que por isso que eu oro, irmão? Por quê? Se o cara é baita ensinador. Apóstolo Paulo sabia que pela sua própria força a igreja jamais seria capaz de fazer nem sequer o menor progresso para a concretização do objetivo daquilo que ele estava ensinando. Senão pela vida de oração, irmãos. Senão pela vida de oração. O dilema do apóstolo Paulo, nesse versículo, é o que ele viu que os crentes eram. Os irmãos viram o pastor Rogério pregando aqui as bênçãos espirituais no lugar celestial, que nós somos santos, somos tal, voando, né? Nós voamos, né, pela órbita tal. O apóstolo Paulo viu isso é uma realidade espiritual. Em contrapartida, como essa realidade vai se concretizar na igreja. Como nós tomaremos a possessão dessas realidades espirituais. Nós tomaremos. E o apóstolo Paulo diz: isso só é possível pela força de oração, pelo próprio Deus concretizando isso neles. Só, irmãos, nós precisamos orar. Precisamos orar